Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, dia 19 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, bem de madrugada, as mulheres foram até o túmulo de Jesus, levando os perfumes que elas tinham preparado. Quando chegaram, elas perceberam que a pedra tinha sido removida. E elas não sabiam o que tinha acontecido. E elas olharam para dentro e não viram o corpo do Senhor. Nisso, 2 homens, vestidos com roupas brilhantes, apareceram. Elas ficaram amedrontadas e começaram a olhar para o chão. E eles perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de suas palavras. O Filho do Homem será entregue, será crucificado, morrerá e 3 dias depois ressuscitará. Por isso não buscai dentre os mortos aquele que está vivo. As mulheres então se lembraram das palavras de Jesus. Elas se levantaram e foram anunciar aos discípulos o que tinha acontecido. Era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres que também estavam com elas. Elas anunciaram e narraram tudo o que tinham ouvido e visto. Mas os discípulos pensaram que era um desvario e não acreditaram nelas. Simão Pedro levantou, foi-se até o túmulo também. Ali ele não encontrou o corpo do Senhor, mas somente o lençol dobrado. Ele voltou também e contou aos irmãos tudo aquilo que estava acontecendo e ficou admirado com aquilo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos na rainha de todas as vigílias, na festa mais importante da liturgia da igreja. Uma única missa que teve início na Quinta-feira Santa, passou pela Sexta-feira Santa às 3 horas da tarde com a celebração da Paixão do Senhor e agora recomeça com a Vigília Pascal, uma única missa em 3 dias, onde após a nossa preparação quaresmal, que teve início na Quarta-feira de Cinzas, onde fomos convidados para levarmos uma vida de penitência durante 40 dias, principalmente realizando uma peregrinação interior para visitar nossos corações, conhecer nossos vícios e pecados, suplicarmos perdão, para ressurgir para uma vida nova com o Senhor. Depois vivenciamos a semana chamada Semana Maior, a Semana Santa, onde novamente nos foi apresentado aquele que é o protótipo de nossa fé, o modelo de nossa fé, aquele que se fez obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Jesus de Nazaré, o Senhor. Depois, então, começamos a celebrar o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa com a instituição da Eucaristia, o lava-pés, como 2 momentos muito importantes da nossa fé, porque não existe a fé cristã sem oração e caridade fraterna. Na Sexta-feira Santa contemplamos a paixão do Senhor, aquele mesmo Senhor que estava totalmente cheio de gente ao seu redor, e que de repente termina só, crucificado, o Senhor. E agora então, nós vamos com as mulheres até o túmulo. Vamos mergulhar no mistério da morte de Jesus para que aí também nós possamos encontrar a força da sua ressurreição. Hoje a nossa liturgia tem 7 leituras, onde se canta e se narra todas as maravilhas realizadas pelo nosso Deus, desde o livro do Gênesis, na criação de todas as coisas. A travessia do Mar Vermelho, o sacrifício de Abraão, a fé de Abraão, as profecias da vinda do Salvador e a realização, então, deste grande evento, desta grande promessa do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o crucificamos. Nós o crucificamos. O apóstolo Paulo então chega a nos dizer que com ele nós morremos e com ele também nós vamos viver uma vida nova. Se nós crermos, se nós o seguirmos e se nós também confiarmos nele.
Por isso agora nós começamos então a visitarmos o túmulo de Jesus, para percebermos que a morte não foi a última palavra, que a desesperança não foi a última palavra, que o sofrimento não foi a última palavra, mas há uma esperança. Há uma esperança porque há uma palavra de Deus. Há esperança porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor caminha conosco. Por isso hoje as mulheres vão bem de madrugada, quando ainda está de noite, quando ainda há dor, quando ainda há desilusão, quando ainda há desesperança. Mesmo assim, as mulheres não ficam acomodadas, não ficam aprisionadas no medo, no desespero e no pessimismo. Elas se levantam bem de madrugada, quando ainda não se pode ver as coisas direito, mas a esperança as move. Elas são impulsionadas pela esperança. Elas são impulsionadas pelo amor, porque às vezes, impulsionados pelo amor e pela fé, nós teremos que trilhar os caminhos do medo e da desesperança. A fé, sempre a fé, sempre a esperança, que vai mover a mim e a você. Então, bem de madrugada, elas vão até o túmulo. Elas não estão preocupadas se terão força ou não para mover a pedra do túmulo, porque às vezes a pedra do túmulo pode ser um problema sério, um sofrimento sério, um vício sério, um pecado sério, e isso nos aprisiona num túmulo. Mas elas vão a si mesmo. Ao chegar ali, elas perceberam que a pedra estava removida, que o Senhor havia removido a pedra para elas. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas e quantas vezes a pedra de nossas vidas também será removida por nosso Deus. Quantas e quantas vezes nós diremos ao Senhor: Senhor, eu sou impotente diante desse vício, eu sou impotente diante desse sofrimento, eu sou impotente diante desse pecado, Senhor. E essa pedra está me matando de asfixia, socorra-me. E é o próprio Senhor quem vai mover esta pedra que nos asfixia, para que nós também ouçamos a sua palavra que diz: saia, saia, venha para fora. As mulheres chegam, a pedra está removida, elas não compreendem nada, porque assim é a fé, às vezes não compreendemos. Às vezes não compreendemos, mas na força da fé nós caminhamos. Por isso, então, elas vão até o túmulo, não compreendem, de repente 2 homens vestidos com roupas brilhantes vão aparecer e dizer: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Elas olharam para o chão, porque não compreenderam nada, estavam com medo. E ele diz: lembrai-vos das palavras dele. O Filho do Homem vai ser entregue, será crucificado, vai morrer, mas no 3º dia vai ressuscitar. De repente, elas se lembraram da palavra, porque elas esqueceram da palavra. Às vezes eu e você também nos esquecemos, porque ficamos tão mergulhados no desespero, ficamos tão mergulhados no medo, no pessimismo, e nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, elas então se lembram da palavra de Jesus. Elas se levantam e voltam até os discípulos para anunciar a eles: o Senhor ressuscitou. Mas eles não acreditaram. Eles pensaram que era um desvario. Eles não acreditaram. O coração deles estava tão mergulhado na desesperança, no pessimismo, na violência e no medo, que eles eram incapazes de acreditar naquele anúncio. E assim, hoje também, muitos homens e mulheres mergulhados nos seus sofrimentos, nos seus pecados, nas suas indiferenças, nas suas ideologias, são incapazes de perceber as sementes de ressurreição, as forças de ressurreição que a história vai fazendo acontecer em minha vida e em sua vida. Pedro levantou-se, foi até o túmulo, olhou, viu o lençol dobrado, voltou admirado e contou tudo o que tinha visto. O Evangelho não fala se ele acreditou ou não. Só fala que ele foi confirmar, que ele foi averiguar. Mas se ele acreditou ou não, ainda o Evangelho não diz. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje essa celebração tão rica, tão bonita e longa também, quer fazer com que eu e você mergulhemos no sepulcro do Senhor. Contemplemos o Senhor ressuscitado. Lembremos de suas palavras e saiamos também desta noite felizes, alegres e fortalecidos para dizer: o Senhor ressuscitou. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos. Até amanhã, se Deus quiser.